Aí como a gente não teve uma aula, né, que foi aquela vez que eu fiquei mal lá, que não pude comparecer na aula. Semana passada teve a questão do culto, né, que daí na segunda, então também não teve aula. Então já iria para 5 segunda-feiras, né? Então assim é bom que daí despacha, né? Já vem o livro novo, os irmãos estão tudo com dinheiro aí, né? Quinto dia útil entrando aí, né? Daqui uns dias. E tá tudo certo, né? Então hoje nós vamos aí falar, né? Sobre a questão da perseguição, né? A gente falou até agora aí sobre missão, e semana passada nós comentamos referente a projetos missionários, né? Como você elaborar um... Deu que tá apitando, voltou esse negócio aqui agora, deixa eu desligar isso aqui. A projetos missionários, né? De como você elaborar um projeto, de como você apresentar um projeto, né? Eu trouxe aqui um projeto até, né, de uma igreja e tal, da onde levantar os recursos, como fazer e tal, que a gente vê que falta bastante organização, né? Falta bastante organização, bastante disciplina no nosso meio, das igrejas, porque senão daria para fazer muito mais, né? Mas infelizmente, irmãos, assim, as igrejas aí têm se preocupado com outras coisas, né? Tem pastores aí que têm se preocupado com tanta coisa, né, irmãos? Eu, por isso que, olha, eu sou um cara muito crítico do que está acontecendo hoje nas igrejas, né? Esses pastores famosos aí estão preocupados em se eleger deputado, né? Mas exercer o ministério pastoral eles não estão mais preocupados, né? Então, infelizmente, irmãos, a questão da missão ela foi deixada de lado, né? Vai deixar de lado, as igrejas não têm mais aquela disciplina, aquele projeto e tal. E se tem um missionário passando dificuldade, um missionário que se lasque, não é problema meu, né? Que dá tudo certo, né? A igreja está bombando, os pastores aí, os milionários aí estão tudo certo e assim vai indo, né? A igreja cada vez é uma decadência maior, né? Então, de nós ver cada vez menos o evangelho mudando a vida, né? Se vocês forem olhar as histórias ali dos anos 1800 até 1900, pessoal, que foi a chamada época missionária realmente, você vai ver que o que acontecia, que as pessoas ali, Inglaterra, País de Gales, aquela região ali, as pessoas realmente, a missão ali, as pessoas se convertiam e elas mudavam de vida, sabe? Você vai ver em lugares onde você lê histórias, se vocês puderem ler aquele livro Heróis da Fé, que as pessoas tiveram que fechar os bares, os botecos, os bordéis, tiveram que fechar, porque as pessoas realmente se convertiam, sabe? Elas realmente mudavam de vida, né? Então, quando a igreja está focada em missão, está focada em evangelizar, em discipular, né? Ontem o pastor até falou no culto ali, né? Tem um grande número de pessoas sendo discipuladas em Concórdia aqui, de 80 a 120 pessoas, ele falou. Então, quando a igreja está focada nisso, as pessoas vão mudando de vida. E aí é uma coisa que eu chamo a atenção realmente, que o evangelho está sendo mais propagado. Nunca teve tantos cristãos, tantos evangélicos, não sei o que, no Brasil. Só que a moral do povo está cada vez pior. Então, quer dizer, os evangélicos não estão mais fazendo a diferença. A missão da igreja realmente não está mais convertendo as pessoas. Não, mas uma espécie de fachada e tal, né? As pessoas se convertem assim, uma fachada, vêm para a igreja e tal, do jeito que está, segue a vida e tudo certo, né? Então, a missão da igreja é evangelizar, é ganhar almas, é se preocupar, como eu falei na aula passada. Nós nem nos preocupamos em preparar missionários. A igreja de Concórdia não está preparando, não está preparando nenhum missionário. Não, aquele camarada lá, aquele casal lá, a gente está preparando para a missão. Não quer dizer que nós vamos mandar eles lá para
para a China, lá para o Paquistão. Não. Quem sabe vão ser missionários aqui em Concórdia. Então, você preparado, você, sabe, como a gente falou, de acordo com a cultura da pessoa, da cultura do lugar, né, em regiões que a nossa igreja foi e teve que bater em retirada. Né? Então, assim, é você fazer uma preparação. A igreja não está mais preocupada com isso. Tá? As igrejas se preocuparam com muita coisa, mas não preocuparam com isso. Né? E, ainda, se nós formos ver no mundo, pessoal, no Brasil todo mundo se diz evangélico, né? Todo mundo se diz cristão e tal, mas isso aí, como eu falei, se realmente tivesse isso, se estivesse acontecendo isso, a moral estaria mudando, não é o que está acontecendo. Ou você está vendo lá que está diminuindo a corrupção no Brasil, dentro dos políticos, está diminuindo a questão ali de parou, negócio de carnaval, essas coisas aí, porque cada pandemia, mas não mudou nada, não vai mudar nada, né? No Brasil, não mudou nada. Então, além daqui, irmãos, nós temos então lugares aonde o evangelho é proibido ou restrito, aonde você, por exemplo, eu falei a questão da China, na aula passada também, que a China, você pode frequentar uma igreja, mas se você já é um cristão. Então, você não pode converter ninguém ao cristianismo. Então, é um negócio até meio complexo, né? Mas, por exemplo, eu sou brasileiro e vou para a China. Então, lá tem uma igreja lá e tal, eu posso ir na igreja. Tá, posso, fiscalizada e tal. Dizem que fica seguranças na porta, até para analisar o que é pregado, o que é falado. Mas eu não posso converter ninguém. Eu não posso evangelizar ninguém, né? Então a igreja, para fazer isso, tem que fazer por baixo dos panos. Né? E outros lugares onde, por você ser cristão, você está lascado. Né? Você vai morrer. Então, existe ali uma faixa do mundo, né, que é o nosso assunto hoje, na página 97, que é chamada da janela 1040. Essa janela 1040 aqui, ela é conhecida, pessoal, por ser o local mais restrito de se pregar o evangelho, né? Então, se vocês forem olhar ali, vocês vão ver que vai pegar uma parte da África, né? O mundo árabe ali, né? Então vai pegar Irã, Índia, Afeganistão, Paquistão, né? Vai até lá no fundo, lá onde vai pegar a região ali da Ásia, ali, também da China e tal, né? Então, essa é a região onde o evangelho é muito restrito ou o evangelho é proibido, né? Então, por que se chama janela 1040, né? Que aqui no livro diz, né, que de 100 a 400 graus no norte do Equador. Nessa região vive um expressivo número de povos não alcançados com a evangelização. Esse espaço é comparado a uma janela retangular, identificado como janela 1040. Essa região específica, conhecida como janela 1040, é um ajuntamento do mundo muçulmano, hindu e budista, onde vivem bilhões de pessoas, né? Eu trouxe aqui uns videozinhos aqui para explicar um pouco melhor também para os irmãos aí. Ah, o som tinha que sair lá. Como é que se resolve isso agora? Você é o técnico aqui? Não, moço. Não tem que usar caixa de som? Não, você colocar para HDMI tem que ser o som lá. Pois é, estranho, isso não deveria acontecer. Mas dá para ouvir, acho. PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram ta ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um
povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para Ta'efne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulo de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos podemos mudar isto. Então, pessoal, para vocês terem uma noção do que é a janela 1040, né? Então, 95% do povo não alcançado pelas missões estão ali, tá? Estão naquela região. Pela dificuldade de você chegar lá, né? De você expor o evangelho lá, até por causa da língua, né? Como vocês viram, então você vai a um país, por exemplo, em que dentro daquele país tem 200, 300, 400 povos ali, né, de línguas diferentes, de costumes diferentes e tal. Então é muito difícil, não tem nem Bíblia na língua deles. Então tem que enviar um missionário, o missionário aprender o costume daquelas pessoas para se depois pensar numa tradução da Bíblia e tal, que seria algo muito complicado. Então é algo extremamente difícil. Segundo, tem a questão da perseguição, onde em alguns lugares você vai ser preso, em outros lugares, por exemplo, como Coreia do Norte, como o Afeganistão, no árabe ali, você vai ser morto. Então, você nem entra lá, você nem pode entrar lá sendo um cristão. Então, você não consegue levar uma Bíblia, absolutamente nada, né? E força que vai. Força que vai. O senhor trouxe todos os livros, acho, hoje. Oh, meu Deus. Ou é o lanche que está aí dentro? É. O lanche. Não precisa mais levar a mala para casa. É. Então, a dificuldade de se mandar um missionário para lá, né? E existe um estudo, pessoal, que se alguém se converteu ao Evangelho entre 4 e 14 anos, essa pessoa tem grandes chances de permanecer no Evangelho. Então, veja bem que a gente comentou também lá na primeira aula, de que muitas vezes a igreja não tem
um projeto específico para alcançar crianças, para alcançar adolescentes. A igreja se preocupa em salvar, né, que se converta lá o pessoal que já tem mais idade, o pessoal já com a idade avançada. Mas tem muitos projetos missionários ali que eles vão nas crianças. Por isso que vocês veem, às vezes, a questão de escola na África, ou programa missionário lá enfim, em países assim. Por quê? Para tentar ganhar as crianças, tá? Tentar ganhar essa faixa de público dos 4 aos 14 anos, né? Então aqui no livro diz, segundo Jason Mandrick, desde a divulgação na janela 1040 pelos missiólogos, milhares de congregações foram mobilizadas para a oração e ação. Centenas de agências missionárias reformularam suas estratégias e aumentaram o recrutamento de missionários para alcançar esses povos. Segundo o mesmo missiólogo, em sua agência missionária, o envio para a janela 1040 aumentou de 34% em 1984 para mais de 70% em 2000. E o conceito tornou-se tão bem sucedido que por vezes foi usado para invalidar qualquer atividade missionária fora da janela, né? Então, o significado histórico e bíblico, como vocês devem imaginar, né, irmãos, essa região ali, que é a janela 1040 ali, é a região onde se criou muitas histórias bíblicas, né, que Israel está ali perto, né, então, a região do Egito, né, que é perto da Mesopotâmia ali, né, o Iraque, que ficava ali, né, na Mesopotâmia, o Irã, que era chamada Pérsia. Então, vários povos que estão ali já são povos bíblicos, né, povos que existiam nos tempos bíblicos. Alguns comentaristas bíblicos conjecturam que o primeiro casal foi colocado por Deus juntamente onde está a janela 1040, né? O Jardim do Éden, né? Não sei se já foi comentado com vocês e tal, mas o Jardim do Éden, ele era um lugar físico, né? Tanto que Deus falou lá, na Bíblia, né? O Moisés falou, inspirado por Deus, o nome dos rios, né? Que passava lá no Éden, né? Então, vocês lembram o nome dos rios? Não. Como é que vocês não lembram? Tigre E o Pison. Pison. Tigre e Eufrates. E aí é o seguinte, né? 2 rios ainda existem, senhor, que seriam o Tigre e o Eufrates. E os outros 2 rios, ninguém sabe a que se referem esses rios. Onde estavam esses rios, né? Então, claro que houve muitas modificações ao longo do tempo, teve dilúvio e tal, então esses rios podem ter mudado seu curso, podem ter mudado sua direção. Mas, ao que tudo indica, o Jardim do Éden ele foi colocado, foi criado ali na região da Mesopotâmia, tá? Que é ali a região onde depois foi fundada a Babilônia e onde depois se tornou, então, a nação que hoje é o Iraque, né? Então, o Jardim do Éden, ele não era um lugar espiritual. Tanto que quando Adão e Eva foram expulsos de lá, o que Deus fez? Mandou um querubim lá e tal, vigiar. Por quê? Porque eles não quisessem entrar de novo lá. Então, se fosse um lugar espiritual, então não precisava ter essa preocupação aí, né? E Deus falando o nome dos rios e tal, certinho. Então, o próprio nascimento da criação, da humanidade, é ali, tá? Nessa região ali da janela, então, a 1040, né? Então, ali Deus planejou para os seres humanos terem domínio sobre a terra, porém o homem pecou, perdendo esse domínio. O homem continuou habitando essa região, mas o pecado cresceu tanto que Deus interveio e julgou a terra com a catástrofe do dilúvio. Mesmo após o dilúvio, o ser humano tentou recuperar esse domínio, porém sem sucesso. Construiu a Torre de Babel pensando chegar até o céu. Essa obra ocorreu no coração da janela 1040. O Senhor, porém, disse: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem,
para que um não entenda a linguagem do outro. Os dispersou dali pela superfície da terra. Assim foi a formação das nações. A história antiga faz menção a esse espaço de terra, denominado Janela 1040. Nela está o berço da civilização mesopotâmica, cruzando a parte fértil do Egito. Neste espaço, os impérios se levantaram e caíram. Isto pelo fato do povo de Israel ter vacilado em sua relação em obediência ao governo de Deus. Por essa razão, Cristo nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu sacrificialmente na cruz e se ergueu triunfalmente sobre a morte. A igreja primitiva anunciou isto, mas foi somente após as viagens missionárias de Paulo que a proclamação ocorreu mais além da janela 1040. Sem dúvida é uma área de significação bíblica e histórica, né? Até tem gente que diz, né, que pelo fato de ali está um povo que foi amaldiçoado e tal, por isso que é tão difícil, né, alcançar o evangelho, as pessoas se converterem ali, né, pelo fato de que ali ficava a Babilônia, ali fica a Síria, né, a Síria ainda existe, inclusive a capital da Síria é Damasco, né, que é considerada a cidade mais antiga do mundo, porque Damasco, se vocês vão lembrar lá, o servo de Abraão, Eliezer, né, era de Damasco, na Síria, né? Então, uma cidade extremamente aí antiga, né? Pois não? Ainda existem registros históricos do Jardim do Éden? Não. Senão todo mundo já tinha tentado ir lá, né? Não, o Jardim do Éden se tornou assim, se ficava naquela região ali, hoje é um deserto, né? Geral, aquilo ali, né? Tudo que era histórico, por exemplo, hoje no Monte Jesus foi crucificado e um dia é um estacionamento. Na verdade, você sabe que onde Jesus foi crucificado, ninguém sabe, né? Pois é. Eles não sabem exatamente, né? Mas, se você for em Israel, eles te apresentam um lugar para tu pagar uma entrada lá e tirar uma foto e tal, e levar um cartãozinho de visita. Pois é, mas o lugar onde Jesus foi crucificado não se sabe onde foi. Eu vi que o Monte das Oliveiras, né? Monte das Oliveiras, sim. Pertence eu me esqueci o nome agora. Bateu o branco. O quê? Pertence à Síria, acho que é. Israel já teve guerra com a Síria bastante, né? Uma época pegou uma parte do território, né? Para acalmar a situação, ele deu as colinas de Golã lá, sabe? Então, Israel vive de briga com os caras ali também, né? Eles foram desobedientes a Deus, né? Nem era para eles terem lutado tanto, né? E era o território de Israel ser bem maior do que é hoje, né? Só que eles foram desobedientes, né? Na questão ali de como era para eles alcançar, né, a terra prometida. A primeira cidade eles até foram bem, né, que foi Jericó, né. E na segunda, que era a cidade de Ai, já deu problema lá porque o camarada lá quis levar um monte de coisa e tal, e não conseguiram conquistar a cidade e tal, né. Então eles desobedeceram bastante a Deus, né, e por isso que eles não conquistaram tudo que era para conquistar, né? O Dama da Rocha, por exemplo, uma das partes mais importantes para o cristianismo, uma coisa muito importante para o cristianismo também hoje em dia é deles, não é mais Israel. Construíram um templo muçulmano ainda em cima só. Está no território de Israel, né? Pois é. Só que é um símbolo dos muçulmanos, né? Os problemas de janela 1040. Então, os países menos evangelizados estão ali, né? Vive um maior número de povos não evangelizados, são povos que nunca ouviram a proclamação do evangelho ou têm o mínimo conhecimento dele, pois não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Isso consiste somente em 1/3 da área total da Terra, porém perto de 2/3 da população do mundo reside ali. 62 países têm a maioria das suas terras dentro das fronteiras de janela 1040. Pessoal, a questão de 2/3 da população vive ali, por quê? Tu tem ali nessa janela, nesse espaço, você tem a China e você tem a Índia. Só ali são bilhões de pessoas, né? A Índia, não sei se já chegou em 1 bilhão de pessoas, mas deve estar chegando, né? Então, nesses países, assim, ó, o pessoal se reproduz. Mas se reproduz mais que coelho, né? Então, assim, é gente.
Pega países muito menor que o Brasil ali, em espaço, em território, e tem população igual ao Brasil, né? Ou superior ao Brasil até, né? Então, é normal países pequenos lá ter 70, 80, 90 milhões de pessoas. No Brasil, todo esse território aqui tem 200 e, sei lá, 250 milhões. Uma coisa assim, né? Então, é por isso que ali se concentra 2/3 da população mundial. A China hoje é o país mais populoso do mundo, né? Que vocês sabem aí que teve uma época até que era proibido ter mais de um filho lá, né? E a Índia também, né? Que é extremamente populosa e tal, né? Que você vê todas aquelas pessoas lá naquele rio lá, né? Pra falar. Olhando aqui, a população na Índia hoje, 1.403 bilhões. Só de homens, 724 milhões. Mulheres, 678 milhões. Nascidos só esse ano, 21.434.000. Nascidos hoje, 55.082 pessoas. Só de 1 bilhão. Você bateu nas uvas lá. Vê a China. E lá não tem Covid. Viu? Mas teve uma época ali na Índia ali que tava feio. Foi lá que veio essa variante Delta ali e tal, né? Porque eles tinham aqueles negócios eles vão naquele rio bem podre lá. Como é que é o nome daquele rio? Que jogam corpos mortos e tal. Tudo junto, cachorro. Não, lá não pegavam só Covid, pegavam tuberculose, pegavam tudo que era. Não, Entrou e sério. jogou um coquetel de E doença. você sabe que aquele rio lá ele é considerado sagrado, né? É costume, por exemplo, as famílias jogarem os mortos naquele rio. E as pessoas estão doentes, às vezes elas tomam água daquele rio. Como ela tem um significado espiritual, vão lá se banhar e tal, né? 1,3 bilhões. 1,3 bilhões. Cara, a China até tem território, né? Mas a Índia é muita gente, né? Mas o país maior em extensão do mundo acho que é a Rússia. O território é a Rússia. É a Rússia. O território é a Rússia. Mas a Rússia não tem tanta população porque é muito frio, né? Pois é. Sai no frio, né? Os casados sabem, melhor é dormir, né? Muito complicado aí, né? Mas não é verdade, pessoal? Verão. Pessoal, um ponto interessante, que até, assim, ó, é um ponto de bastante dificuldade de se entender essa passagem que diz que todos os povos serão evangelizados, então virá o fim. Então, tem bastante disputa teológica quanto a isso, sabe? Porque assim, então quer dizer que eu posso pegar, levantar as pernas para o ar, porque, que nem disse aqui no vídeo, tem vários povos que não foram alcançados. Tem várias pessoas que não foram evangelizadas. Então, posso ficar tranquilo, porque Jesus não vai voltar agora. Né? Então, Jesus não vai voltar por quê? Porque foram povos que não foram evangelizados. Então, entende? Se nós for pegar o pé da letra nessa passagem, então tem outras pessoas que já dizem que não é bem assim. Que quando se fala todos, né, é a questão, todas as raças, todos os povos, do mesmo jeito que hoje diz assim, hoje veio todo mundo na teologia. Não cabe todo mundo, não cabe nem toda a igreja aqui. Mas é uma maneira, um costume de se falar que é um número grande de pessoas. Né? Então, não sei, tá? Eu tenho dificuldade em crer que o evangelho será pregado em todos os povos, em todas as nações, e só depois disso virá o fim, sabe? Porque senão vai gerar uma tranquilidade aí para nós. E daí tem um outro ponto. Aí Jesus precisa da ajuda humana para vir buscar a igreja. Porque se a igreja disser assim, não, peraí, não vamos mais mandar missionário nesses lugares, porque daí nós vamos atrasar a vinda de Jesus. Porque se eles só vêm quando todo mundo for evangelizado lá, então não vamos mais mandar ninguém. Vamos segurar mais um pouco, a hora que a gente achar que dá, a gente manda os missionários, ele volta e acabou. Então entende por que tem bastante conflito quanto a isso?
Alguns defendem que não, todos têm o direito de ouvir a palavra, de ouvir o evangelho e, né, crer ou não crer, enfim, e tal. Só que, irmãos, vamos falar a verdade. Hoje, quer dizer, hoje não, porque as redes sociais estavam fora, mas ontem, por exemplo, né? As redes sociais ligam o mundo inteiro. Hoje, você, né, tá tendo um conhecimento, tá ouvindo alguma coisa e tal. Vamos pegar 400 anos atrás, 300 anos atrás, 1000 anos atrás. Vocês acham, irmãos, que todas as pessoas foram evangelizadas? Não. Vocês acham que todos os índios que moravam aqui no Brasil antes dos portugueses chegaram e foram evangelizados? Não. Então, assim, eu não acho que todo mundo vai ser evangelizado antes de morrer. Pode falar? Pois é, né? Por exemplo, tem uma ilha que eu vi esses dias, que era uma ilha que é impossível você chegar lá, porque lá os povos são canibais. Quando algum navio tenta chegar perto, eles já te matam na hora. Eu já vi isso. Então, tipo, se é impossível, então Jesus nunca voltaria, por causa que ninguém conseguiu chegar lá. O período da igreja ali, né, irmãos, até o Lutero implantar a reforma protestante, aonde a igreja católica dominava no mundo e você não podia nem ter uma literatura, você não podia nem ter uma Bíblia. Porque a Bíblia era só dos padres no latim, as missas eram em latim e tal. As pessoas, o evangelho não alcançava as pessoas. Se alguém falasse alguma coisa, era queimado viva a pessoa e tal. Então, assim, sempre teve um remanescente. Então, a justiça da parte de Deus, ou se cumpre aquele versículo lá, que quando Jesus morreu, que ele desceu pregar os espíritos cativos em prisão. Se Jesus vai, quando a pessoa morrer mesmo, ele vai pregar a palavra, a gente não sabe, não tem como saber, sabe? Mas o meu ponto de vista é que eu acho que não tem nada a ver isso aí, tá? Não vamos ficar esperando que todo mundo tem que ser evangelizado, que só depois vai vir o fim, irmãos. Porque tem povos assim, eu acho que a função da igreja tinha que ser ir atrás, preparar, mandar pessoas e tal, criar maneiras de se evangelizar as pessoas, de se evangelizar esses povos, né? Então, eu já vi histórias de missionários que foram, que tiveram que se adaptar aos costumes, que traduziram a Bíblia, né? Uma vez eu vi lá em São Paulo, um cara falando num evento lá, e ele foi num povo da Índia, mas era um povo da Índia, uma região, uma tribo lá da Índia lá. Ele traduziu a Bíblia para eles. Então, assim, existe muito isso, sabe? Só que não é que nós vamos ter que esperar até a última pessoa para Jesus vir buscar a igreja, tá? Então, assim, é o meu pensamento. Senão eu acho que Jesus fica muito dependente da ação humana. E como vocês sabem, né? A ação humana, né, irmãos, ela não pode jamais influenciar na soberania divina, né? Então ali vão ter o domínio de 3 grandes religiões, né? Islamismo, hinduísmo e budismo. Então, na Índia é o hinduísmo, né? Então o hinduísmo ele tem uma centena de ramificações, tá? Então tem muitas ramificações o hinduísmo, né? Lá na Índia lá tem vários tipos de deuses, é um politeísmo, até um panteísmo lá, né? O budismo, que é um negócio mais puxado ali para a região da Ásia, né? Mas tem menos, né? E o islamismo, que tem crescido absurdamente no mundo, né, irmãos? Não só naquela região ali, mas tem crescido em tudo que é outro lugar, né? E se você for hoje em cidades maiores, já tem, né? Já, não é Meca que se diz, como é que é? Igreja, sei lá, capela, não sei deles, né? Então já tem, né?
Acho que em Passo Fundo ali, se eu não me engano, tem alguma coisa. Curitiba tem bastante, professor. É. Lá é bem... Você encontra muita gente com esses trajes aí, vestidos islâmicos aí. E o que acontece, né, irmãos? Aqui no Brasil eles são livres para praticar a religião que eles querem. Nos Estados Unidos eles são livres para praticar a religião que eles querem. Mas nós, no país deles, não somos livres para praticar a religião que a gente quer. Ou a gente se converte na religião deles, ou vai para a faca, né? Mas tu não tem nem oportunidade, eles já chegam te explodindo e acabou, né? Então por isso que eles estão crescendo tanto. Então, assim, muitos fugindo de lá são refugiados. E daí os países do Ocidente abrem as portas e tal, as pessoas vêm e tal, e vão disseminando a sua cultura, vão disseminando suas práticas e tal, e o islamismo vai crescendo. Mas um cristão não pode ir para a Arábia Saudita, por exemplo. A Arábia Saudita é um país rico, de petróleo e tal, sim, mas tu não pode ir lá, dizer que você é cristão. Você não pode ir lá no Afeganistão ali, que o Talibã lá botou o poder lá e tal, né? Não pode ir lá, né? Dizer que você é cristão, porque vão te matar, é certo disso. Então por isso que o islamismo cresce tanto, irmãos. Por isso que o islamismo está cada vez crescendo, crescendo, crescendo. A religião que mais cresce no mundo. Porque eles se disseminam em lugares onde a religião é livre, e nos lugares onde eles dominam, eles não deixam crescer outra religião, tá? Então, o mundo muçulmano abrange a extensão que vai desde o norte da África até o Oriente Médio, num bloco que contém milhões de pessoas. Na Índia está a presença do hinduísmo, também constituído por milhões de pessoas. Saindo do centro da janela 1040, encontra-se o mundo budista, cercando toda a China. Pobreza. A região da janela 1040 é marcada por uma grande pobreza. Ainda que bilhões de pessoas vivam nessas condições, somente 8% dos missionários trabalham entre elas. Cristãos verdadeiramente comprometidos com a evangelização não podem ignorar a realidade de que há um paralelo marcante entre os países pobres do mundo com os não evangelizados, né? Olha, se eu fosse pastor de uma igreja, meu Deus, eu ia focar nesse negócio, eu ia pegar essa piazada nova, ia mandar tudo para missão, esses piadas. Daí um desde novo para lá, né? Já aprendiam lá a língua lá do Paquistão, lá da Índia, chinês, né? Tudo para missão. Não, mas... Nem inglês eles falam. Não, tem os países bons para morar. Não, só meter um Google Tradutor ali que tá de boa. No lugar para Você vê que tem um lugar que é 0%. eu li alguma coisa. Eu li alguma coisa ali disso aí. Eu não fui muito a fundo, né? Já uma semana, 2 semanas. Tinha alguma coisa ali dele. Tá, mas e se os índios aceitar evangelização? Eles proibiram o missionário de evangelizar. Eu não fui a fundo nessa informação ali, mas eu vi que ter ser proibido evangelizar os índios, né, aqui no Brasil e tal, né? Mas eu não sei se foi por causa dos índios não querer, ou por que teve e tal. Mas assim, né, irmãos, eu quando vejo assim, ó, entrando nesse rumo aqui, ó, eu quando vejo essa confiança grande das pessoas em políticos, presidente, prefeito e tal, eu fico olhando e fico pensando, gente do céu, nossa confiança tem que estar em Cristo. Para mim, é Jesus. Eu sei que não vai vir ninguém aí que vai resolver. As coisas vão ser cada vez pior. Questão do cristianismo, dos padrões, né, de moralidade e tal, vão ser cada vez pior. Esse negócio de proibir evangelizar os índios e tal, né? Então, assim, tudo bem, eu acho que se os índios têm que decidir se eles querem aceitar ou não, né? Se os índios não aceitar, beleza, mas se eles quiserem, né? Então, isso aí, irmãos, hoje, essa questão do homossexualismo ali, por exemplo, está crescendo muito forte mesmo, sabe?
a geração que está vindo aí, crianças aí, ó, vai ser goela abaixo isso. Meu colega. Sabe? Pode falar. Não, meu colega também. É o que tu falou, não sei que ele está crescendo muito. Tem um dos meus colegas que é homossexual, eu acho. Já? Sim, Meu Deus, que novo. pois é. Então, assim, ó, esse negócio, assim, Pior que tem mesmo. se vocês forem ver um tempo atrás aqui na Argentina, pessoal, o aborto foi legalizado, multidões de pessoas foram na rua comemorar e tal. É um negócio assim que você olha, tu pensa, cara, é coisa de outro mundo isso aí. Milhões de pessoas comemorando e legal porque legalizaram para você poder abortar. Então, assim, ó, tanta coisa aí, né, acontecendo. Então, irmãos, não vai melhorar a situação. Vamos botar isso na cabeça, não vai melhorar. Pelo contrário, a situação vai cada vez piorar. Vai piorar. Porque vai ficar cada vez pior por causa da volta de Cristo. Sabe? Dentro das igrejas, a gente fica vendo. Irmão, a gente recebe às vezes uns vídeos assim, ó. Sabe? Meu Deus do céu. De um caso da Assembleia de Deus mesmo, no Rio do Sul. De um pastor que pegou a mulher do obreiro dele e tal. E escândalo. Então, assim, ó. Onde é que vai parar? Se dentro das igrejas estão assim. Não, em Camboriú também teve o caso de um mordeiro que abusou de 6, 7 meninas lá, sumiu, cara. Então, assim, ó, coisa terrível. Xanxerê também teve. Isso não sei. Xanxerê, o marido da mulher, que o pastor estava saindo, ele entrou dentro da igreja com revólver, daí conseguiram tirar ele na porta, mas ele conseguiu tirar com uma faca ainda. Ele ia matar o pastor lá dentro. E aí, né, irmãos? Daí, isso se a gente for pegar aqui, só eu aqui, isso aí é uma lista para falar para vocês, né, de coisa assim. Então, isso aqui que o Marquinhos levantou aqui é interessante. A proibição de se pregar o evangelho para os índios. Entendeu? Então, cada vez vai ser pior, irmãos. Não pense que a situação vai melhorar. Cada vez vai ser pior porque Jesus vai voltar. E a Bíblia fala, né, que porventura achará ele fé na terra quando ele voltar? É como se Jesus dissesse, né, ó, não sei se eu não vou perder meu tempo quando eu ir lá, né? Não vou achar fé na terra mesmo, né? Pode falar. A decisão atendeu um pedido movido em ação pela articulação dos povos indígenas do Brasil. Então eles se reuniram e pediram proibição. Já não está ganhando, não. Sei lá, mas índio também. Acho que essas coisas de proibir evangelismo, proibir evangelho deveriam fazer por votação. Proibir o quê? Proibir evangelho deveriam fazer por votação, porque deveriam fazer por votação. Para não proibir. Se os índios não querem fazer o quê? Isso é maioria aqui. Mas é uma coisa que não tem que, sei lá, a gente pensa assim, não pode levar para o STF, né? Cada povo lá de cima, não queremos, ninguém vai obrigar, né? O livre-arbítrio, né? Aqui não é o Estado Islâmico que os caras vão chegar com uma bomba lá e vão te obrigar. Não queremos receber vocês aqui, pronto, tchau, vai embora, dê meia volta, acabou, né? Então cada vez vai ser pior, gente. Cada vez vai ser pior, cada vez mais vão usar o nome de Deus em vão, sabe? Cada vez mais, quando a gente vê artistas e tal, cada vez mais usando o nome de Deus, agradecendo a Deus e tal, né? E isso é cada vez mais normal, né? Uma vez eu recebi um videozinho no WhatsApp de um jogador de futebol, né? Ele tinha feito um gol, alguma coisa e tal. Aí no intervalo do jogo foram entrevistar ele, né? Não, glória a Deus, graças a Deus, que Deus abençoou, não sei o que e tal. E foi fiel e tal, beleza. Fez o gol e tava louvando a Deus no intervalo. E no final do jogo deu briga. Daí mostrava de longe o cara lá metido na briga, quebrando o pau lá com os outros jogadores, né? Daí tipo. Nossa, bem Deus cristão. dando força pra ele, ó. Deus dando força pra ele. Deus né? Eita, glória. Então, Toma Satanás.
Sansão lá. Então é cada vez normal, mais normal, né, irmãos? Jogadores, artistas e tal, porque é a degradação, é o próximo do fim. Pode falar, irmão. É que nem diz o ditado. Se você está aí pensando que está ruim, anime-se e pense, vai piorar. Sempre pode piorar, né? Então, irmãos, assim, aqui no nosso livro, né, nós vamos pegar aqui os países, tem todos os países na página 101, da janela 1040, tá? Então aqui você vai pegar, por exemplo, né, vai dizer se o evangelho é restrito, se o evangelho é proibido, se o evangelho é permitido, né? Então, por exemplo, o Afeganistão, evangelho restrito. Isso aqui, eu acho que foi feito aqui, lógico, eles dão atualizado a cada certo tempo, né? Aqui diz 2007, né, esse livro, mas agora, logicamente, o evangelho é proibido, né? Ele podia ser restrito ali, né, diz que teve missionários americanos e tal, ali por uma época, mas agora é totalmente proibido, né? Olha, Saara Ocidental. Oi? Saara Ocidental. Eles nem assim, né, isso aí. Então aí tem Albânia, Arábia Saudita, né? Que é 0,007% da população de cristãos evangélicos, né? Tem um que tem 0,0. Então, fala aí, Saara Argélia, Ocidental. que é na África, ali, leste da Ásia, o Azerbaijão, o Bahrein, Você pensa que tem pouco de Bangladesh, 2% de cristãos, Benin, 2%, Brunei, 0,6%, Burkina Faso, 3%. E você vê que em todos os locais tem alguém, né, irmãos? Tanto aí, por exemplo, aqui na China, 4%, então na Coreia do Norte, que poucas pessoas conseguem entrar lá. Coreia do Norte tem 0,5% da população que é evangélica, né? E um número que me chamou a atenção aqui, se vocês forem pegar na página 103, é Israel, né? Israel é 0,35, irmãos, de cristãos evangélicos, né? Que, logicamente, que lá o predomínio é de judeus, e como vocês sabem, os judeus também têm aí uma certa restrição com os cristãos, né? Então é muito pouco, né? Eu até falava aqui na última escola dominical, não domingo passado, né, que não teve agora por causa da consagração, na outro domingo, essa história, irmãos, de acreditar que judeu vai ser salvo, não sei o que, não sei o que. Irmão, esquece esse negócio aí. Esquece. Esse negócio que, vamos orar pela bandeira de Israel, que Israel vai ser salvo, esquece esse negócio, tá? Salvação é por meio de Cristo, irmãos. É judeu, beleza, show de bola. Se tu tivesse nascido no Antigo Testamento, estava feito na vida. Mas acabou. Paulo é bem claro em dizer que não existe mais bárbaro, não existe mais gentil. A pedra de esquina, Paulo diz, Cristo é a pedra de esquina por quê? Fala, Marquinhos, por que pedra de esquina? Você que é o cara que tem de construção. Vai mexer no seu bairro. Voltou o WhatsApp, voltou o WhatsApp, né? Pedra de esquina, por que pedra de esquina? Porque é a função principal. A Pilar principal. E você une, né? Coloca a pedra na esquina lá, não, vai levantar dali e tu vai ter a parte daqui, ter a parte dali e tal, né? Então, ou você vai colocar lá uma pedra lá e vai construir só uma parede, você vai fazer um negócio, tu vai unir. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é a pedra da esquina, é isso, irmãos. É a pedra que dá sustentação e a pedra que une. Então, ela une judeus, ela une gentios. Então, não tem mais dois povos no Novo Testamento. Só existe um povo, que é qual povo? A igreja. Não existe mais gentio, não existe mais judeu, não existe mais romano, mais bárbaros. Paulo foi bem claro quanto a isso, irmãos. Em Gálatas, Paulo fala que
A igreja é o Israel de Cristo. Então, esse negócio de achar que judeu vai ser salvo, não vai ser salvo, não. Judeu vai ser salvo, o Israel vai ser salvo quando creu no Evangelho. Se converteu ao Evangelho. Porque senão é o seguinte, irmãos, vós sois salvos pela fé, por meio da graça. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. E não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Tá? Em João, no Evangelho de João, Jesus diz o seguinte lá, né? João diz o seguinte lá sobre Jesus. Ele veio para os seus, para os judeus, para Israel. Mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então não importa se é judeu, se é gentil, o que é? Aceitou a Cristo, se converteu, é filho de Deus, co-herdeiro em Cristo. Tá? Então esquece esse negócio, irmãos. Tá? Que ainda existe muito esse misticismo na igreja, sabe, e tal. Não tem distinção, irmãos, entre brasileiro, entre paraguaio, entendeu? Não existe esse negócio entre israelita. Acabou esse negócio. Existe um povo, leia Efésios se vocês têm dúvida. Um povo, um corpo, um organismo, um batismo, uma fé. Então, Israel precisa ouvir o Evangelho e crer em Cristo para se converter. Então, irmãos, por hoje seria isso. Até a semana que vem. Boa noite. Faça oração. O Everton pode nos despedir aí? Oração. Não deu de chegar antes. Não, pode até a presença, né, cara? Está fora. Nem fizemos uma chamada, hein? Vocês acham que ele veio pra saber ou pra não marcar falta? Tem que pôr. Então, irmãos, é bom nós esclarecer isso, porque, mas eu sou judeu, não sei o que e tal. Lembra quando Jesus falou, né? Vocês se dizem judeus? Vocês se dizem descendentes de Abraão? Se Deus quiser, Ele pode suscitar nessas pedras descendentes de Abraão. Então, é bom deixar claro, tá, irmãos, que em nenhum lugar do Novo Testamento, né, a Bíblia fala que nós precisamos orar por Israel para nós sermos abençoados, não sei o quê. Não. O povo de Deus no Antigo Testamento era Israel. O povo de Deus no Novo Testamento é a igreja, é Cristo. Tá? Se você queria se converter no Antigo Testamento, para fazer parte do povo de Deus, tu tinha que ir lá fazer os rituais e tal para se tornar um judeu. Né? Circuncisão, guarda do sábado e tal, se tornar um judeu. Agora você tem que fazer o quê? Mas eu sou judeu. Não interessa. Aceitar a Cristo, né? Pedir perdão dos seus pecados, né? Se batizar e tal, e é a única maneira. Então é bom, irmãos, tem muita gente hoje misturando coisa, né, trazendo misticismo, conceitos, né? Gosto de chamar muitos os cantores de levita, né? Eu pergunto, o cara era tribo de Levi, né, para chamar de levita, né? Então, gosto muito de trazer essa questão dos termos judaicos para a igreja, né? Então, assim, irmãos, não tem nenhuma nação que tenha garantia de salvação, tá? Israel será salvo, sim, se converter ao Evangelho. Tá? É um projeto, um povo, irmãos. Salvação por meio de Cristo. Porque Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Ele é o caminho. Israel precisa conhecer Jesus. E quando a gente olha aqui, que é 0,35% da população, irmãos, que é de cristãos evangélicos, né? Então, olha quanto de pessoas que tem para ser evangelizadas em Israel, né? E aí vai, né, ter outros países aí, Cazaquistão, Kuwait, Líbano, Malásia, né? Tem de tudo, né? Um outro país aqui que eu marquei aqui, que é a Nigéria, né? A Nigéria é um país que de vez em quando vocês devem ver, quem sabe, nas redes sociais, perseguição lá,
Teve casos já de queimar a casa das pessoas que são cristãs, de cortar a cabeça e tal, degolar as pessoas. Eu achei interessante que 17% da população lá, irmãos, é cristã. Tipo, é um número assim até considerável, né? Pela restrição que tem lá, né? De se pregar o evangelho. Tem né? 2 países que tem 0% de cristãos, tu viu? Deve ter 4, 5 lá no meio, lá, né? Eu achei 2, ó. Mauritânia e Saara Ocidental. O Quirquistão é um bom lugar lá para se viver. 0,003. Tadiquistão, 0,001. Né? Então, assim, são países aqui que é muito difícil, né? Mesmo onde o evangelho é permitido, ele pode ser permitido, mas ele não é bem aceito, né? Então, difícil você pregar o evangelho lá, né? Tunísia também, 0,01. Então, esses são os países da janela 1040, né? Vou botar mais um videozinho aqui para vocês, aqui bem curtinho, que fala um pouco aqui sobre a perseguição aqui de alguns lugares. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a lista mundial da perseguição. O lugar mais difícil para você ser cristão no mundo, irmãos, é a Coreia do Norte, então. Tá. Então, Coreia do Norte, depois o Afeganistão, né? Então, como eu falei para vocês, né, a China, né, que é um país por ser grande, né? Então, o que você tem é perseguido, né? Eu aqui, me chamou a atenção, isso daqui, o México. Eu tinha ouvido falar, assim, de cristãos evangélicos, né? Eu sei que o México é um país católico e tal, mas ele está na lista de países mais perseguidores, assim, do evangelho, né? 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Este ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021, Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para o cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância
Estado, o Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20 depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Olha, irmãos, assim, a gente não é nem crente, né? Não é nem crente, assim, quando se compara com essas pessoas aí, assim, que estão sofrendo isso daí, deixa eu ver aquela tela aqui. Estão sofrendo isso daí e permanecem firmes, né? Permanecem firmes aí com Cristo e tal. Se vocês quiserem, dá uma olhada nesse site aí, tá? Portas abertas, eu já vi. É um site aí que eu acompanho faz um bom tempo, né, irmãos? E tem vídeos, depoimentos de casos reais, né? Eles são realmente uma instituição missionária, não tem nada a ver com placa de igreja e tal, nada disso, né? Mas ali tem vários projetos, eles conseguem mandar bíblias para a Coreia do Norte, né? E qualquer pessoa pode doar ali, pode ajudar ali, né? Então, assim, vocês vão ver ali casos, assim, de histórias de pessoas e tal, real, do que essas pessoas passam e passaram, né? Em prol ali simplesmente por se autodenominar cristão, né? Por autodenominar evangélico, né? Então, essa região aí, né, irmãos, a região ali da janela do S40, né, como a gente está vendo aqui, que é onde ficam esses países, é os lugares mais difíceis, né, de se pregar o evangelho, né, por causa desses motivos aqui, né, que foi falado. Às vezes por causa do próprio estado político, né, os países comunistas, né, que são expressamente contra não só o cristianismo, mas qualquer tipo de religião, né? Porque o comunismo é o que? O comunismo é você ditar as regras de como a pessoa vive, né? A pessoa come o que eles te dizem, a pessoa veste o que eles te dizem, e as pessoas creem no que eles te dizem, né? Então, o próprio Karl Marx dizia, né, que a religião é o ópio do povo, né? Da onde se surge o marxismo, da onde vem o comunismo, né? E o ópio por quê? Porque na época, na China, o ópio era a droga mais famosa, que mais matava pessoas. Então, como ele dissesse, ó, a religião é o que destrói, o que mata as pessoas, né? Pode falar. E, por exemplo, eu vi uma vez na Coreia do Norte, pra você ter uma ideia, eles protegem, os políticos importam mais do que lá. Você tem que ter primeiro uma foto de dois políticos lá, acho que do Kim Jong-un e do pai dele, se não me engano. E se tua casa, por exemplo, pegar fogo, você tem que, antes de salvar você e tua família, tem que salvar os quadros, senão você é preso e acontece uma coisa com você. Então tem que salvar os quadros antes de você. É um lugar à parte nesse mundo, né? Eu já vi vídeos e tal de pessoas que conseguiram entrar na Coreia do Norte e tal. É um caso à parte, né? Porque eles vivem num mundo diferente, né? Eles não têm acesso a nada, né? Tipo, do mundo, né? Então eles acham que eles são a maior potência mundial que existe e tal. Eles estão lá
Por exemplo, lá eles estão no ano 110, aqui nós estamos em 2021. 2021 já. É, 2021? Que loucura. Como Pois passa. é, lá eles estão em 110, por causa que lá os anos são contados a partir do nascimento do pai do Kim Jong-un, se eu não me engano. É, pelo que eu vi. E aqui você não tem por onde entrar, né? É difícil e tal. Eu fico pensando, pô, como é que os caras conseguem, né, fazer com que o evangelho chegue lá, mas eles dão um jeito. Né? Eles dão um jeito, faz o evangelho chegar nesses lugares aí, né? Em todo lugar nos tem algum cristão, tem algum missionário lá, né? Então, é nosso dever, né, de ajudar, né, em oração, ajudar financeiramente sempre, né, que puder, né? Que nós, irmãos, assim, alguns dizem que vai ter uma grande perseguição antes de Jesus voltar. Não sei, né, se terá uma grande perseguição, que eu sei que os valores cristãos, morais, eles vão ser distorcidos, né? Esse negócio aí, proibido pregar para índio, não sei o que e tal. Então hoje você tem que cuidar muito do que você fala, né? Para você não ofender uma determinada classe de pessoas, grupo de pessoas, mas os cristãos você pode ofender, os evangélicos você pode debochar, né? Pode fazer piada, o que for, que não tem problema nenhum. Eu sou bem tranquilo que, assim, irmãos, algumas pessoas gostariam de viver numa ditadura cristã, né? Eles queriam que todo mundo fosse obrigado a ser cristão. Não é isso que eu acho correto, sabe? Eu acho que o correto